Quem é que executa dívidas, expulsa as pessoas das casas onde vivem, as empurra para a miséria e as condena a trabalhar a vida inteira apenas para pagar dívidas? Quem é que faz tudo subir, depois faz tudo explodir e, em seguida, recompra esses ativos, ações e bens de empresas levadas à falência por preços irrisórios? São os bancos, esse menos de 1% que opera por trás do Estado. Eles ficam cada vez mais ricos. Esse é o jogo deles, baseado em inflar preços e criar ciclos. O que eles acabam levando são casas, terras, tempo e a força de trabalho de quem está na base da pirâmide. Quem não entende as regras, quem não entende de finanças, vai passar a vida inteira trabalhando apenas para pagar dívidas, simplesmente por não compreender o jogo. Esse é o jogo deles. As taxas de juros e o fluxo de dinheiro são a isca que faz o peixe morder. O dinheiro é uma ferramenta, nunca foi o objetivo. Terra, moradia, força de trabalho, tempo e liberdade. Esses são os verdadeiros ativos do ser humano. Sua visão de mundo muda quando você entende o que realmente é o Deep State, o mundo oculto. Não existe divisão real de lados ou facções. Todos na sociedade sabem apenas aquilo que lhes é permitido saber. A hipótese é a seguinte: todos esses acontecimentos são criados por alguma força, até mesmo os chamados eventos de cisne negro. Bem-vindo ao Que Ninguém Te Conta, um lugar onde são reveladas verdades que a sociedade não quer que você conheça. Hoje, muita gente acredita que os Estados Unidos são o dono do mundo, a nação mais poderosa do planeta. Depois vem países como Rússia, China, Alemanha, Reino Unido, França, ou seus presidentes e líderes, vistos como as pessoas mais poderosas do mundo. Mas, na realidade, eles são apenas funcionários. Seus países são apenas campos de jogo para grandes famílias que atuam nos bastidores. Essas famílias controlam as finanças, os recursos, a política, a economia e a sociedade em escala global. Elas têm o poder de mudar sistemas inteiros. Se quiserem que alguém se torne presidente ou primeiro-ministro, elas podem organizar isso. Parece difícil de acreditar? Ainda assim, a essência dos acontecimentos em mais de 190 países se resume a poucas palavras: dívida pública, impostos e inflação. Se você entender corretamente esses conceitos, consegue explicar quase todos os eventos econômicos e políticos de qualquer país. Continue ouvindo para entender como a elite tira o seu dinheiro. O processo pelo qual a elite extrai riqueza e cria recessões econômicas é muito simples. Vamos explicar de forma clara. Primeiro, é preciso entender isto. O gasto de uma pessoa é a renda de outra. Passo 1. A elite, por meio dos bancos, reduz as taxas de juros dos empréstimos ao nível mais baixo possível, para estimular o crescimento econômico. Nesse momento, empresas e cidadãos dão como garantia terras, casas e seu trabalho futuro aos bancos, para expandir a produção e os investimentos. Quando o dinheiro emprestado inunda a economia, empresas e pessoas ganham capital, a produção se expande e os investimentos aumentam. A economia cresce, as pessoas têm emprego e dinheiro para gastar. As empresas lucram. Esse é o primeiro passo do clássico ciclo de tosquiar as ovelhas, explicado claramente em um documentário, se não me engano, chamado Capitalismo, uma história de amor. Os ativos dados em garantia se valorizam, permitindo novos empréstimos a juros baixos. Quando a bolha econômica cresce cada vez mais e a inflação começa a subir, o sistema chega ao topo. Então, os bancos aumentam os juros para conter a inflação e exigem o pagamento das dívidas. As empresas passam a não conseguir pagar, são forçadas a vender ativos, cortar infraestrutura e demitir trabalhadores. O desemprego aumenta. As pessoas ficam sem renda, não conseguem pagar e declaram falência. Os bancos tomam os ativos. Quem não consegue pagar com dinheiro, paga com trabalho. A economia entra em recessão. Quando a inflação termina, o ciclo recomeça. Os bancos voltam a reduzir os juros. Esse ciclo nunca acaba. Observe, em cada fase inflacionária, os preços de casas e terras disparam. Em apenas 20 anos, os preços se multiplicaram várias vezes. Isso mostra o quão devastadora é a inflação dentro desse ciclo infinito. Se você não entender isso,
será escravo para sempre. Apenas quem entende as regras e consegue prever o futuro reconhece as fases econômicas e os sinais de mudança do ciclo. Você acha que a elite sente algum remorso ao empurrar 170 mil famílias para fora de suas casas na maior crise da história dos Estados Unidos? A resposta é não. O Fed é o culpado e continuará fazendo isso, sem parar, até que o mundo esteja inundado de dólares. Em todos os cenários, guerras, pandemias, terrorismo, há intenção e planejamento. Derrubar a economia para comprar ativos baratos e levar bancos nacionais à falência. Agora, a verdadeira natureza do mercado de ações. Os bancos criaram as bolsas não apenas para controlar o risco de crédito, mas como uma ferramenta extremamente lucrativa. Então, para que os bancos criaram as bolsas? Primeiro, para controlar empresas endividadas. Quando uma empresa deve muito, o banco pode forçá-la a abrir capital para captar recursos e pagar dívidas. Ao listar ações, a empresa se torna mais transparente, facilitando o monitoramento financeiro pelos bancos. Se o preço das ações sobe, a empresa capta recursos sem precisar se endividar mais. Se as ações caem, a dívida continua lá. O dinheiro já foi injetado. Se mesmo assim a empresa quebra, não há salvação. Segundo, lucro duplo, controle e ganhos. Os bancos podem comprar ações baratas antes do IPO e vendê-las mais caro depois. Lucro imediato. Mesmo que a empresa quebre, o banco ainda ganha com taxas de subscrição, juros e diversas tarifas financeiras. Terceiro, a bolsa é a máquina de imprimir dinheiro dos bancos. Eles criam produtos como margem, repos e pricing, todos baseados em taxas. Controlando grandes fluxos de capital, conseguem manipular os preços das ações com facilidade. Em mercados em alta, emprestam com margem. Em mercados em baixa, apertam a margem. Ganham dos dois lados. Em resumo, a bolsa pode quebrar a qualquer momento, mas os bancos sempre vencem. Os pequenos investidores são apenas peças no tabuleiro de outra pessoa. As regras foram feitas para os bancos ganharem. Os investidores de varejo precisam estar atentos para não serem engolidos pelo jogo dos outros. Você entende agora? Pense na onda de falsos bilionários dos últimos anos. Muitos enriqueceram manipulando ações e pagaram o preço com prisão. Esses bilionários se especializam em pegar empréstimos, inflar preços e desaparecer. Passo 1. Pegar empréstimos e criar uma empresa falsa de milhões. Eles tomam dinheiro emprestado de bancos ou fundos de investimento e usam esse capital para abrir uma empresa com um modelo promissor, como tecnologia, investimento adiá, energia renovável, comércio e assim por diante. Eles não precisam de um produto real, só precisam desenhar um futuro brilhante, atraente o suficiente para convencer os outros. Passo 2. Criar narrativa midiática e inflar o valor. Contratam imprensa, KOLs, espalham notícias sobre a grande visão da empresa. Organizamos eventos de captação de recursos. Aparecem constantemente na mídia como gênios do investimento, com fundos entrando desde cedo. Todos juntos, inflando o valor da empresa. Passo 3. Abrir capital e criar bilionários de tela. A empresa é avaliada muitas vezes acima do seu valor real. O IPO acontece a um preço absurdo. As ações disparam, a mídia cobre intensamente e o dinheiro do pequeno investidor começa a entrar comprando. Passo 4. Sair antes da bolha estourar. Quando o preço das ações atinge o topo, o bilionário vende aos poucos suas ações e transforma tudo em dinheiro. Os pequenos investidores continuam comprando, acreditando que o preço ainda vai subir. Passo 5. A bolha estoura e os investidores ficam presos. Quando a empresa deixa de gerar lucro real, a confiança desaparece e as ações despencam. O bilionário já sacou tudo e foi embora. Só restam os pequenos investidores presos a ações sem valor. Imóveis, a maior armadilha econômica do século. Você já olhou para os preços dos imóveis no Vietnã há 20 anos? Naquela época, uma casa custava cerca de 500 milhões. Hoje, nem 5 bilhões garantem a compra. Os preços atuais são mais de 10 vezes maiores. Então, como será o futuro? Mas não pense rápido demais que os preços sobem apenas porque a terra é escassa. Isso é só a superfície.
Na realidade, este é um jogo econômico sofisticado entre bancos, empresas e pessoas comuns. O mercado imobiliário é um jogo dos gigantes. Não é apenas comprar e vender casas. É uma ferramenta poderosa para manipular a economia, lavar dinheiro e controlar ativos. As autoridades definem políticas de uso da terra e decidem o destino do mercado. Os bancos injetam dinheiro, manipulam o crédito e apertam as dívidas quando convém. As empresas imobiliárias acumulam terras desde cedo, inflacionam preços, vendem no topo e lavam dinheiro. E as pessoas comuns, as últimas a entrar, comprando no pico, acabam carregando dívidas por toda a vida, porque os preços dos imóveis sobem mais de 10 vezes e as pessoas continuam pobres. Os preços disparam, mas a maioria não fica rica. Pelo contrário, fica mais pobre. A razão é a inflação. Imagine um jogo em que sua renda cresce apenas 5% ao ano, enquanto os preços na loja sobem 30%. Você trabalha a vida inteira e ainda assim não consegue comprar uma casa, enquanto outros aparecem com dinheiro e compram uma mansão na hora. Por quê? Porque o seu dinheiro é salário, renda do trabalho. O deles é dinheiro de ativos. A regra do jogo é simples. Se você possui ativos, terra, ouro ou até ações, você vence, porque o valor dos ativos sobe com a inflação. Se você só tem dinheiro em caixa e salário mensal, você perde com certeza. O dinheiro perde valor a cada ano, enquanto o salário avança lentamente, como uma tartaruga. Os salários nunca acompanham os preços dos imóveis, e o sonho da casa própria virou um pesadelo. 20 anos atrás, um salário de 2 milhões e uma casa de 200 milhões significavam 10 anos de economia para comprar. Hoje, um salário de 15 milhões e uma casa de 20 bilhões significam 111 anos de economia. Pura desesperança. No fim das contas, este sistema nunca foi feito para você. Você trabalha sem parar e economiza cada centavo, enquanto bancos e ricos acumulam terras e veem os preços triplicarem em apenas 5 anos. Você acha que está tentando comprar uma casa? Não, você está competindo contra a inflação. Os ricos ficam cada vez mais ricos. Os pobres continuam pobres, porque o jogo foi desenhado assim. Então, os preços dos imóveis vão continuar subindo, ou o jogo acabou? Os preços continuam subindo porque a sociedade não pode permitir que caiam. O sistema financeiro depende do mercado imobiliário. O dinheiro dos ricos, dos bancos e dos fundos de investimento continua sendo injetado no mercado. A população cresce, a terra continua a mesma. Pouca oferta, muita demanda, e os preços sobem. Mas o aumento dos preços não se explica apenas pelo crescimento populacional e pela terra limitada. Isso é verdade, mas não é tudo. Olha ao redor. Há pouca terra vazia em Hanoi? E em outras grandes cidades? Não existem apartamentos encalhados? Prédios vazios? A resposta é: existem muitos. A China, inclusive, tem cidades fantasmas, construídas e sem moradores, com dezenas ou centenas de milhares de apartamentos vazios. E ainda assim, os preços da terra e dos imóveis disparam dezenas de vezes em poucos anos. A razão está na inflação. A terra é onde a inflação é armazenada. A terra é onde o dinheiro é guardado. Então, quem controla o fluxo do dinheiro? Quem está dirigindo esse jogo? Governos e bancos centrais têm 3 ferramentas divinas para direcionar a economia. A primeira é a política monetária. Taxas de juros, oferta de dinheiro e crédito. A segunda é a política fiscal. Impostos, investimento público e controle de ativos. A terceira é a gestão do câmbio, do ouro e das reservas internacionais, incluindo o controle dos fluxos de capital que entram e saem. O objetivo é muito claro: levar o dinheiro para um lugar e os preços sobem, tirar o dinheiro e os preços despencam. No final, o dinheiro continua dentro do sistema, apenas não está mais nas suas mãos. Vamos ver como eles jogam. Quem entende as regras, acompanha o fluxo do dinheiro e sabe para onde o capital está indo e de onde está saindo, só então tem uma chance de ganhar. Fase 1. Recuperação. Preparação do palco. A mídia reclama que a economia ainda está fraca, mas na realidade, o dinheiro já está sendo injetado lentamente no sistema, por meio dos bancos, dos títulos e do investimento público.
As taxas de poupança são mantidas altas, enquanto as taxas de empréstimo ainda não caem de forma agressiva. O objetivo é fazer com que as pessoas continuem depositando dinheiro nos bancos, criando uma grande base de capital. Quando o sistema bancário está cheio de dinheiro, depois fica fácil expandir o crédito. Mantém-se estável o câmbio, o ouro e o dólar, para evitar a fuga de capital. E qual é o resultado? Nesse momento, apenas os grandes players acumulam ativos baratos em silêncio. As pessoas comuns não têm informação, porque o mercado ainda está frio. O mercado imobiliário continua adormecido, mas os especuladores começam a observar. O ouro sobe levemente por medo da inflação. Os depósitos bancários permanecem altos, graças às taxas de poupança atrativas. O sinal de reconhecimento é quando o governo começa a falar sobre sinais de recuperação. Os bancos afrouxam o crédito silenciosamente, mas ainda sem anúncios públicos. Fase 2. Crescimento, injeção de dinheiro e alta de preços. A mídia começa a gritar: a economia está se recuperando com força. Quem não investir agora vai perder a oportunidade de uma vida. As taxas de juros dos empréstimos caem drasticamente. Os bancos ficam mais flexíveis na concessão de crédito. O objetivo é empurrar o dinheiro dos bancos para os mercados de ativos, ações, imóveis e empresas. Criar o efeito FOMO e atrair o maior número possível de pessoas para o mercado. O resultado é que a bolsa dispara. Todas as casas abrem contas, todo mundo investe em ações. O mercado imobiliário explode. Até terrenos sem valor passam a subir de preço. O ouro perde atratividade temporariamente. Os depósitos bancários caem fortemente, porque as pessoas retiram dinheiro para investir. O sinal claro é que todo mundo está ganhando dinheiro. Até a vendedora de verduras da feira fala sobre ações e criptomoedas. Os bancos concedem empréstimos para comprar imóveis e investir com extrema facilidade. A mídia diz que esta é uma oportunidade de ouro. Fase 3. Desaceleração. Recolhimento do dinheiro. As taxas de juros começam a subir, mas a imprensa ainda tranquiliza, dizendo que não é nada grave. O crédito é apertado de forma sutil. Ninguém diz claramente, mas pegar empréstimos fica mais difícil. O câmbio começa a ficar tenso e o Estado precisa usar reservas para proteger a moeda. O objetivo é puxar o dinheiro de volta para os bancos, reduzindo a liquidez aos poucos para evitar um choque. O resultado é que a liquidez da bolsa diminui e notícias negativas começam a aparecer com mais frequência. O mercado imobiliário começa a vender com prejuízo e o volume de transações cai. O ouro volta a subir. Os depósitos bancários aumentam porque as pessoas começam a sentir medo. Fase 4. Crise. Limpeza do sistema. As taxas de juros sobem fortemente e o fluxo de dinheiro é estrangulado. O capital que sai do país é controlado. As reservas são mantidas internamente e o ouro e o dólar são controlados para evitar fuga de capitais. O objetivo é estabilizar o sistema bancário e salvar a economia de um colapso severo. O resultado é que a bolsa desmorona e a liquidez entra em morte clínica. O mercado imobiliário congela. Investidores que compraram no topo seguram prejuízos e, mesmo vendendo barato, não encontram compradores. O ouro dispara, pois todos buscam um refúgio seguro. Os depósitos bancários explodem à medida que o pânico se espalha. O sinal evidente é a mídia falando de crise global, pessoas fazendo fila para sacar dinheiro e a escassez de ouro. O objetivo final é estabilizar o sistema financeiro e preparar o terreno para um novo ciclo. Você já entende o ciclo econômico e financeiro da sociedade? Deixe um comentário abaixo e nos diga. O mais importante não é em que você investe ou em qual mercado é especialista, mas sim entender o ciclo econômico. Porque qualquer ativo tem um ciclo: fase de injeção de dinheiro, topo, fundo e colapso. Entenda isso para sobreviver. Se você achou este episódio do podcast interessante, não economize um like, um compartilhamento e uma inscrição. Os próximos episódios podem ser mais úteis do que você imagina.